Olá, esta é a sétima aula para os alunos do segundo ano do ensino médio, a última aula, né, sobre o tema de volume de geometria espacial, tema de esfera. A gente encerra o caderno São Paulo Faz Escola, né, e termina o ano letivo de 2020, sofrido ano, hein? Então eu decidi fazer o seguinte: tinha muitas a proposta de muitas atividades aqui. Eu resolvi fazer uma diagonal, pegar alguns exercícios só, que nem eu fiz com as outras, né, as outras atividades do caderno São Paulo Faz Escola também, né? Então a gente selecionou alguns exercícios porque é mais do mesmo, vai ficar repetindo os mesmos temas. Então aí eu peguei alguns para a gente poder fazer, né? Alguns falam sobre o volume da esfera, outros falam sobre a área, né? Só em critério de curiosidade, não está caindo muito o volume de esfera no Enem, e a área de sólidos geométricos espaciais geralmente não costuma cair, né? Cai mais a parte de volume. Mas como o caderno veio com essa proposta de área e volume, nós vamos fazer as duas, né? Os dois cálculos, tá? Bom, então aqui, ó, na página 179 tem lá a definição de esfera. Ao fazermos a revolução de um círculo, só para lembrar, né, como eu dividi no meio e rotaciono, forma a esfera. Foi bem do começo das aulas, que é os sólidos de revolução, né? De um círculo ou de um semicírculo em torno de um eixo que passa pelo seu diâmetro, temos como resultado a esfera. A superfície esférica pode ser interpretada do mesmo modo que entendemos a circunferência. Ela é o conjunto de todos os pontos de um espaço equidistante de um ponto fixo chamado de centro da esfera. Equidistante é que tem a mesma distância, né? Então, eu pegando de um centro até a borda, isso aí também é igual. Como no círculo eu tenho um raio ou diâmetro a mesma distância, dependendo da situação que eu pegue, né? A esfera também, tá? Que faz parte dos chamados corpos redondos, que são os sólidos geométricos espaciais, que têm as mesmas estruturas do círculo, né? Então, como o círculo tem raio, a esfera também ela tem raio e tem diâmetro também. Então eu fiz aí, só acrescentei o desenho só para entender o que seria esse ponto equidistante, né? Então todos os pontos que do centro até a borda a gente chama de raio, ele tem a mesma distância, certo? Bom, aí aqui nós vamos fazer o seguinte, né? Nós vamos fazer a dedução da fórmula que calcula o volume da esfera. Como nós fizemos nos outros temas dessa parte do caderno, nós vamos assistir um vídeo para achar qual é a relação. Então nós fizemos a relação da pirâmide, né, com um prisma com a mesma base, a mesma altura. A gente percebeu que a relação é de 1:3, ou seja, eu preciso de 3 pirâmides para dar o volume de um prisma que tem a mesma base, a mesma altura, as mesmas características. A aula passada nós fizemos o estudo do cone comparado com o cilindro, né? Então a gente percebeu que eram necessários 3 cones para dar o volume de um cilindro. E agora nós vamos ver a relação do cone com a esfera. Quantos cones são necessários para dar o volume de uma esfera? Então vamos dar uma assistida no mesmo vídeo, né? Eu já deixei ele aqui mais ou menos aqui na parte que interessa para a aula de hoje. E aí a gente vai assistir esse pedacinho aí, tá? Para mostrar como se calcula o volume de uma esfera, nós vamos usar o mesmo método experimental que temos usado até agora, esse da serragem. Então, observe que aqui nós temos um cone com o mesmo raio da esfera, cuja altura também é o mesmo raio. Então vamos ver quantos cones desses serão precisos para encher a esfera. Vai lá. Vou usar um funil aqui para ajudar.
vendo? Ué, mas dessa vez foram necessários 4 cones para encher. E nas outras experiências apenas 3. Ah, mas isso não quer dizer nada, porque a partir daí a gente pode tirar o nosso raciocínio, não é? Veja, foram precisos 4 cones. Bom, o que a gente percebeu aqui que é um pouquinho diferente a relação do volume do cone com a esfera, né? Então a gente percebeu que são necessários 4 cones e não mais 3, né? A relação dos outros era 1 para 3, né? Mas, como falou no vídeo, a gente pode tirar as conclusões sobre isso. Bom, primeira coisa importante, né? Coloquei lá os raios, né? O cone tem o raio, que a base é um círculo e a esfera também. E esse cone, ele tem uma característica importante, diferente, um pouco diferente do formato do... Ele é mais achatado, igual a gente viu lá no vídeo, né? Um pouco diferente dos cones comuns. Ele tem a seguinte característica, que a altura é igual ao raio, né? Então, partindo desse princípio, a gente vai chegar na fórmula do volume da esfera. Então, vamos lá, né? Então, o volume do cone, como a gente viu nas aulas anteriores, é o mesmo cálculo do volume do cilindro, só que eu tenho que dividir por 3, porque é 1/3 do volume, né? A relação é de 1 para 3. Como a altura é igual ao raio, então eu vou substituir no lugar do H o R na fórmula, né? Então vai ficar dessa maneira, vai ficar π vezes R elevado a 2 vezes R, porque R no lugar do H eu substituí o R, porque lá no vídeo foi apresentado que a altura deste cone tem que ser igual ao raio. Aplicando a propriedade distributiva, em R elevado a 2 que multiplica R, a gente faz a soma, né, dos expoentes. Aquele R está elevado à primeira potência, certo? Então a gente vai fazer a soma, então vai ficar R ao cubo, né, porque R ao quadrado que multiplica R à primeira vai dar R ao cubo, tudo isso sobre 3. Então o volume deste cone é igual a π R elevado ao cubo elevado à terceira potência dividido por 3. O que nós percebemos lá? Que foram necessários 4 cones para dar o volume da esfera. Ou seja, a gente precisa multiplicar este volume que deu do primeiro cone por 4. Então, a fórmula que calcula a área da esfera, o volume da esfera vai ser 4π R elevado ao cubo dividido por 3, né? Isso é um padrão matemático. Todas as fórmulas, né, que se tratar do tema de volume de uma esfera, você precisa aplicar este conceito, né? Então, o 4 ali aparece porque são 4 cones iguais a esse para dar o volume da esfera, certo? Bom, agora nós vamos fazer a dedução da fórmula da superfície da esfera, que eu vou chamar de AS, esta área da superfície, tá? Bom, então eu fiz um desenho aí, né? Quer dizer, peguei na internet, não, desenho pronto, que nós vamos tentar comparar o volume de uma esfera com o volume de uma pirâmide, a pirâmide que tem uma base hexagonal, né? Então aí a gente vai tentar traçar um raciocínio para concluir o cálculo da superfície ou a área da superfície esférica, né? Bom, então o que a gente percebe? Pelo desenho que eu fiz aí, o que a gente percebe com a relação do volume da esfera com a pirâmide? A gente percebe que aí, na verdade, eu não sei se está dando para entender o desenho, a superfície da esfera foi preenchida com várias pirâmides, né? Então tem uma infinidade de pirâmides aí, né, que a gente observa no desenho. E a gente vai perceber que esta área da base aí que nós vamos usar, se a gente somar todos esses hexágonos que formam as pirâmides aí, a gente vai perceber que vai ser exatamente igual à superfície da esfera. Não é o volume agora, é a área da superfície da esfera, né? Então a gente somando todas essas áreas da base vai dar igual. Outra coisa importante da gente observar aí nesse caso é que a altura desta pirâmide, que geralmente a gente chama de H,
é a mesma coisa que o raio, é igual ao raio, né? Porque se a gente imaginar o desenho, como foi feita várias e várias pirâmides para chegar nesta bola aí, né? Dessa superfície da esfera, a gente percebe que a altura é igual ao raio da esfera, tá? Bom, feita estas observações, agora é só raciocínio, dedução matemática. Então a gente percebe que o volume da pirâmide vai ser igual ao volume da esfera, como foi encaixada várias e várias pirâmides aí, né? O que nós vamos fazer? A área da pirâmide, igual a gente estudou, perdão, o volume da pirâmide, igual a gente estudou em algumas aulas anteriores, é 1/3, né? É 1/3 do volume do prisma, não é? Então nós vamos colocar aqui para comparar, ó. Então eu coloquei 1/3, a soma de todas as áreas da base, né? Então eu preciso calcular a área da base vezes a altura, lembra, para fazer o volume, né? Então aí, mas como a gente está tentando fazer o da esfera, então eu tenho que somar todas as áreas da base presente aí, né? Vezes a altura, porque vezes a altura é a área da base vezes a altura para dar o volume, e o volume da esfera, como a gente acabou de deduzir, é 4πr ao cubo sobre 3, né? Esta soma, que é o que a gente vai querer fazer, é a soma da área da superfície. Então eu somando todas as bases da pirâmide vai ser igual à área da superfície da esfera. Eu vou substituir essa área da soma por AS, né? Que é AS, eu abreviei aí, a área da superfície, tá? Esse H é igual ao raio da esfera. Então eu vou fazer a substituição desse H pelo raio da esfera, né? Então vai ficar assim, ó, 1/3 AS R, que é o que está fazendo o papel da altura da pirâmide, né? Igual ao volume da esfera, que é 4πr ao cubo. Então nós já fizemos essa dedução. O que eu vou fazer agora? Esse 3 ele está multiplicando, o contrário está dividindo, né? O contrário de dividir é multiplicar. Então eu vou passar ele para o outro lado, multiplicando. Por que eu vou fazer isso? Dá para cancelar, né? Dá para cancelar o 3 com 3 aí, tá vendo? Então vai sobrar o que na parte de baixo, né? Vai ficar AS, que é a área da superfície, que é o que a gente vai fazer, vezes o raio, igual a 4πr ao cubo. Aquele R ele está multiplicando, o contrário de multiplicar é dividir. Então nós vamos fazer desta maneira. AS, que é a área da superfície da esfera, vai ser 4πr ao cubo dividido por R, né? Então eu vou fazer o que? Eu vou simplificar, porque aquele R ali é como se eu multiplicasse o R 3 vezes, não é isso? Que é o R ao cubo. Então eu vou simplificar. Como eu simplifiquei um R só, então ali vai ficar R ao quadrado, né? Então vai ser 4πr ao quadrado. Esse é o volume perdão, esta é a fórmula que calcula a área da superfície. É a mesma coisa que fosse 4 círculos, né? Que é o πr ao quadrado, é o cálculo da área do círculo, e aquele 4 ali que a gente fez a dedução da fórmula, certo? Bom, então aí está, obviamente, essa parte que eu apresentei, tanto da dedução do volume quanto da área, não está no caderno São Paulo Faz Escola, né? Então, caso você queira copiar, tudo bem. Se não quiser fazer o passo a passo, você pode copiar somente as fórmulas finais que nós vamos precisar para fazer as atividades, tá? Então vamos lá, nós vamos fazer as atividades aqui do caderno São Paulo Faz Escola. Como eu disse, eu peguei só algumas. A primeira tá na página 181, é a atividade 30. Uma formiga vai se deslocar sobre uma superfície de uma lâmpada esférica com um raio de 50 centímetros, partindo do ponto A até o ponto B, diretamente opostos, conforme a figura. Qual o menor trajeto possível que essa formiga percorrerá? Bom, o desenho induz a gente pensar, né, que ela vai fazer uma linha reta, né, porque a menor distância entre dois pontos é uma reta, certo? Só que ela não vai furar a lâmpada, né? Ela vai
contornar, vai fazer o contorno em torno deste trajeto. Ou seja, o trajeto que ela vai percorrer não vai ser uma reta, e sim uma curva, ou melhor dizendo, usando o termo matemático, é um arco que ela vai percorrer. E o arco que ela vai percorrer, do ponto A ao ponto B, a gente chama de semicircunferência, ou seja, é metade da circunferência, metade do trajeto do contorno total, tá? Então, a fórmula que calcula o contorno da circunferência, a gente já fez quando estudamos o círculo, é 2πr, né, onde o r é o raio, certo? Então, nós vamos substituir o r igual a 50 e calcular. Depois, no final, tem que dividir por 2, dividir na metade, porque é metade do trajeto que ela vai fazer. No caso do π, como não veio nenhuma informação, se você quiser deixar o π igual ao que ele tá, não tem problema não, tá? Ou seja, você só faz o cálculo, substitui o r igual a 50 centímetros, né? Faz vezes 2 e o resultado divide por 2, aí vai ficar o número π centímetros, tá? Se quiser colocar π igual a 3, 3,14, pode pôr também, se achar necessário, mas pode deixar o π do jeito que está, porque não veio nenhuma informação sobre o valor do π, né? Lembrando que nós podemos usar π igual a π mesmo, né? 3 ou 3,14. Alguns eu coloquei valor, outros não. Eu fui seguindo as orientações do material aqui. Bom, a próxima atividade é atividade 31. Uma esfera está inscrita num cubo cujas arestas medem 20 centímetros. Calcule a área da superfície esférica. Então ele quer saber a área da superfície, né? Eu coloquei aqui, fiz mais ou menos o desenho, só para a gente poder observar. Se não quiser fazer o desenho, não há necessidade, eu só coloquei porque fica mais fácil da gente interpretar, né? Então ele fala que as arestas medem 20 centímetros, então eu fiz o desenho e dentro do cubo tem uma esfera, aí eu coloquei o raio lá. A gente observa que o raio será a metade da altura deste cubo, certo? Então, o raio aqui, no caso da esfera, vai ser igual a 10 centímetros. Por isso que eu fiz o desenho para a gente poder observar. Bom, aí o que significa aqui, né? A gente vai usar a fórmula 4πr elevado a 2, onde o r vai ser igual a 10, né? O π, nesse caso, eu já coloquei 3 para ficar mais fácil de fazer, né? E o raio é igual a 10 centímetros ao quadrado. Faz o cálculo e já vai chegar no volume, na área da superfície da esfera, certo? Nós fizemos a dedução da forma. O próximo exercício é basicamente a mesma coisa, mas vamos lá. Considerando o nosso planeta Terra seja uma superfície esférica perfeita e considerando o raio da Terra como 6.400 quilômetros, calcule a área do globo terrestre em quilômetros quadrados. Bom, então é a mesma coisa, tá? O raio aí no caso da Terra é aproximadamente 6.400 quilômetros. Aí a gente vai substituir na fórmula que calcula a área da superfície esférica, né? Que é essa daí. Eu coloquei o π também como 3 para ficar mais fácil para poder fazer o cálculo, certo? Bom, mas o cálculo aí vai dar um número bem grande aí, né? Porque, obviamente, a área da superfície do globo é um pouquinho grande, né? Bom, agora o próximo exercício está na mesma página, é um pouquinho difícil esse, né? E nesse exercício eu vou deixar o π do jeito que está, porque depois a gente pode cancelar. Como não veio nenhuma orientação se a gente vai usar 3,14 ou 3, então eu prefiro deixar do jeito que está, um pouco diferente dos outros exercícios, que aí vai, na hora de fazer a última parte do cálculo, a gente pode cancelar o π com o π nas fórmulas de volume, né? Bom, então vamos lá. Duas esferas de ouro, uma com 3 centímetros e a outra com 6 centímetros de raio, foram levadas para fundição e solicitado que a partir dessas esferas menores fosse construída uma esfera maior. Qual o raio desta nova esfera? Então são duas esferas, uma com 3, outra com 6, né? E aí vai fundir. O que é fundir? Vai derreter essas duas esferas de ouro,
e juntar essas duas áreas, somar esses dois volumes e aí formar uma esfera de volume um pouquinho maior, né? Então vamos ver como é que fica. Eu dividi esse exercício em três partes, na verdade. A primeira parte é calcular o volume da esfera menor, cujo raio é igual a 3 centímetros, né? Então, substituindo na fórmula do volume, eu coloquei como V1, né? Então, a fórmula é 4πr ao cubo dividido por 3. Cuidado que o R aí é bem parecida, né, com a das outras, mas tem o R ao cubo aí, né? Então, aí o cálculo ficaria assim. Repara que o π eu deixei do jeito que está, né? Então, você vai fazer 4 vezes 3 elevado à terceira. Cuidado que resolve primeiro a potência para depois fazer a multiplicação. E depois você divide, né? Então, divide o número. O que dá para fazer é dividir o número que dá desta multiplicação, ou seja, 3 à terceira, que é 3 vezes 3 vezes 3, vezes 4, vai dar um número, e aí você divide por 3. O π você deixa do jeito que está, ou seja, vai ser um número π, centímetros cúbicos, tá? Se não quiser usar a unidade de centímetros cúbicos, não tem problema, pode usar só os números. Calculou o volume da primeira, você vai calcular o volume da esfera maior, cujo raio é igual a 6, né? Substituindo, eu coloquei como V2, tá? O cálculo aí, né? Então, ali no lugar do raio vai ficar os 6 centímetros, certo? Resolve tudo, aí faz o processo do cálculo. Calcula o primeiro volume, o segundo volume. Na terceira parte agora do cálculo, você vai somar os dois volumes, ou seja, o resultado que deu no V1 vai ser um número π, e o resultado que deu no V2 vai ser outro número, obviamente um número maior, né? Porque o raio, consequentemente, se aumentando o raio, o volume também vai aumentar, né? É uma relação de proporcionalidade que a gente fala, né? Então, somando os dois, vai dar o volume total da esfera, tá? Então, você vai somar os números e o π só copia. Bom, feito isso, nós vamos agora igualar e tentar achar qual é o volume, qual é o raio, né? É o raio que precisa calcular. A gente precisa calcular o raio desta esfera nova com a junção desses dois volumes. Como que você fará o cálculo? Aquele 3, ele está dividindo, o contrário de dividir, multiplicar, né? Então, vai ser o volume total, que é a soma das duas esferas, né? Então, vai ser o número vezes 3. Calculou vezes 3, beleza. Depois você vai ter o 4π, que está multiplicando o R. O objetivo é encontrar o R. Se esse 4π está multiplicando, o contrário de multiplicar é dividir. Então, você vai colocar o número, após fazer a multiplicação por 3, e dividir por 4π. A gente vai perceber que, como eu mantive o π no volume, a gente vai perceber que vai estar o π na parte de cima também. Então, a gente pode cancelar, e aí, cancelando o π, a gente vai dividir o número por 4, o número que restou por 4. Vai ficar R elevado à terceira potência e o resultado desses cálculos que vocês vão elaborar. Feito isto, né, você vai calcular o número elevado à terceira potência para poder fazer o cálculo, né? Então, feito isso tudo aí, você termina a parte do cálculo. Tem duas maneiras de se fazer isso daí, né? Você pode fazer com o auxílio da calculadora, ou você pode fazer usando o princípio aí da fatoração. O número que você chegar depois que fazer todos os cálculos, vai dar para dividir por 3, né? Então, você vai fatorar ele por 3 várias e várias vezes, e você vai agrupar esses números elevado à terceira potência, né? No caso aí, para chegar na resposta sem o auxílio da calculadora, você vai precisar desse dado que eu coloquei aí, que é a raiz cúbica de 3, não é a raiz quadrada, hein? A raiz cúbica de 9, perdão, não é a raiz quadrada. Então, dá aproximadamente 2,08. Então, vai ficar um número vezes essa raiz cúbica aí, né? Que não vai dar para fazer porque ela vai estar elevada à segunda potência. Então, aí você vai ter que fatorar, dividir o número por 3 várias vezes e vai fazendo grupos de 3 em 3. Uma parte do cálculo não vai dar para agrupar porque vai estar a segunda potência. Extraiu a raiz, aí vai ficar o número vezes essa raiz cúbica de 9, substitui a raiz cúbica de 9 por 2,08. Aí você faz o cálculo, consegue resolver, tá? Isso sem a calculadora. Com a calculadora é só digitar o número lá
a calculadora faz o valor aproximado. Usa 2 casas após a vírgula só, tá? Se for fazer na calculadora. Bom, continuando agora, o exercício que está na página 182 vai ser o último exercício que nós vamos fazer sobre o tema de volume, tá? Tem mais alguns outros aí, mas eu preferi pular mesmo alguns exercícios, que é mais do mesmo, né? Tem alguns que estão faltando dados, então aí a gente vai fazer a parte final aqui do volume, depois a gente vai fazer o fusos e cunhas, né? Que é o último tema do caderno São Paulo Faz Escola. Então vamos lá, Enem 2010 é um exercício um pouquinho antigo, né? Só 10 anos atrás, mas dá para tirar algumas ideias aí. Em um casamento, os donos da festa serviram champanhe aos seus convidados em taças conforme o formato hemisférico, que é a figura 1. Hemisfério, tá? Para que a gente estuda um pouco, né, em geografia, hemisfério sul, hemisfério norte, né, esse tipo de coisa, né? A palavra hemisfério significa que é metade de uma esfera, né? Dá para ver pelo desenho, né? Que é esse daqui, ó, tá? É metade de uma esfera. Porém, um acidente na cozinha culminou na quebra de grande parte desses recipientes, que é o formato da taça com a figura 1. Para substituir as taças quebradas, utilizou-se um outro tipo de formato, que é o da figura 2, que é o formato de cone, tá? No entanto, os noivos solicitaram que o volume da champanhe nos 2 tipos de taça fosse igual. Então é uma ideia, né, que costumava cair em algumas questões do Enem, né, comparar volumes de sólidos diferentes. Então aí ele está comparando o volume de uma esfera com o do cone, e aí a gente vai trabalhar essa ideia. Repara que o raio da primeira esfera é igual a 3 e o raio do cone também é 3. E a única informação que a gente não tem é a altura, né? A altura H lá não tem no desenho. Bom, continuando, considere aí, né, pelo padrão do Enem, não é comum dar os volumes, né? Ele deu as fórmulas que calculam os volumes, tanto da esfera quanto do cone, tá? Mas não é comum, não espera que vai cair. Na prova da ETEC costuma cair as fórmulas, então vai usar, mas esse tema de volume não cai na ETEC. Mas não se acostume com esse tipo de padrão, não é comum dar, você tem que saber as fórmulas todas de cabeça. A única diferença aí é que está 4/3, né? Eu coloquei 4 dividido por 3, mas é a mesma coisa, e 1/3 do volume do cone, mais 1/3 é a mesma coisa que dividir por 3, né? Então vou manter a estrutura que a gente fez, mas não muda nada. Então olha lá, sabendo-se que a taça com formato de hemisfério é servida completamente cheia, qual a altura do volume de champanhe que deve ser colocado na outra taça? Então, o volume cheio da esfera, metade, né, que a gente chama de semisfera, e aí comparar com o volume do cone para calcular a altura, tá? Bom, então vamos lá. Então, calculando o volume do hemisfério, que é metade da esfera, né? Então, eu já deixei aqui os valores já, né? Eu coloquei VE, que é o volume da esfera, 4, π, eu coloquei o π como 3, e o raio 3 centímetros elevado a 3 sobre 3 e dividido por 2. Por que dividido por 2? Porque é metade, né? Metade da esfera eu divido por 2. Dá para cancelar aqui, ó, o 4 com 2, então fica 2, e o 3 que eu usei no valor do π também dá para cancelar, então vai ficar 2 vezes 3 elevado a 3. Aí faz o cálculo aí, resolve. Bom, aí agora a gente vai ter que calcular a altura do cone, comparando com o volume da esfera que nós vamos chegar. Então eu deixei aqui indicado, esse VE é o resultado da primeira parte, o número você vai colocar lá, né? O 3 é o valor do π, e o 3 elevado a 2 é o raio, que, percebendo lá pelo desenho, é o mesmo, né? Então eu vou simplificar aqui o 3 com 3, e aí você vai calcular a altura. Aquele 3 elevado a 2, que é 9, né? Tá multiplicando, vai passar dividindo, e aí você vai conseguir calcular a altura. Só reforçando, esse VE vai ser o volume do hemisfério que você vai calcular na primeira parte. Aí você vai substituir o número lá para poder resolver o cálculo da altura, certo? Bom, agora o último tema da
a apostila que nós vamos fazer, né? Tinha mais alguns exercícios, mas eu preferi não fazer, como eu disse, fiz uma diagonal nos exercícios. Agora a gente vai fazer essa parte de fusos e cunhas, duas atividades do Caderno de São Paulo Fala Escola, e a gente encerra o ano letivo de matemática de 2020. Fusos e cunha. O fuso esférico é a superfície que obtém quando giramos uma semicircunferência, ou seja, metade, né, da circunferência, em torno de um eixo que contém o seu diâmetro em um ângulo de 0 a 360 graus. Lembrando, 360 graus é uma volta completa, né? Este ângulo será denotado pela letra grega alfa. Como a área do fuso é proporcional ao ângulo, o que está querendo dizer? Quanto maior o ângulo que eu fazer, né, da circunferência, obviamente maior a área, as atividades poderão ser resolvidas por proporcionalidade, tomando-se a área da superfície esférica que corresponde a 360 graus. Então, por exemplo, se eu fazer um ângulo central lá, com 120 graus, vai ser maior do que o ângulo de 60. É isso que ele está querendo dizer. Quanto maior o ângulo, maior a área, né? Proporcionalidade é isso, né? E aí a gente vai ter essa parte aí do fuso, né? Do fuso horário. Então, só para lembrar, a gente tem 24 fuso horários diferentes, e aí é feita divisões no globo terrestre para saber qual é a divisão, né? Então tem um eixo central, e os valores que estão a mais do que esse eixo, o fuso horário é positivo, ou seja, horas são mais, e tem horas a menos também, tá? Bom, cunhas esféricas. A cunha é uma parte da esfera que se obtém a girar um semicírculo, metade do círculo, é isso? Em torno de um eixo que contém o seu diâmetro de um ângulo de 0 a 360 graus. Observe que a área da superfície da cunha, agora é da cunha, hein, esférica, é composta por dois semicírculos de raios iguais ao da esfera, e o que resulta em um círculo completo mais a área do fuso horário. Já o seu volume é proporcional ao ângulo alfa. Como o volume da cunha é proporcional ao ângulo, só reforçando, quanto maior o ângulo, maior o volume, as atividades podem ser resolvidas também por proporcionalidade, tomando-se que o volume da esfera como correspondente a 360 graus. Bom, vamos lá. Feito essas deduções, o desenho eu acho que é mais fácil de entender do que o texto. Bom, então ali está falando do fuso e está falando da cunha, né? Então imagina o seguinte, imaginando que uma laranja, por exemplo, tá? O que seria o que ele está falando aí do fuso e da cunha? O fuso seria aquele pedaço azul que é referente a um pedaço da área da superfície, tá? Então é um pedaço só, como se fosse aquela casca ali da laranja, só a parte da casca. Quando fala de cunha, já seria um gomo que eu pego dessa laranja, né? Então não é a superfície inteira, não é o volume inteiro, vamos dizer assim, da esfera, né? É só um pedaço, é uma fatia, tá? desse volume, que isso que é chamado de cunha, certo? Bom, aí aqui tem uma atividade, que é a primeira que nós vamos fazer. Não é muito difícil a atividade, e aí a gente vai ter uma ideia melhor aí do que vem a ser o fuso e a cunha esférica. Bom, o NESP. Uma quitanda vende fatias de melancia embaladas em um plástico transparente. Uma melancia com uma esfera, com uma forma esférica de raio com medida R, foi cortada em 12 fatias iguais, onde cada fatia tem uma forma de uma cunha esférica representada na figura. Então tá lá o R, né? E aí aquilo que eu falei, tá vendo? Aquele pedaço que é o que a gente chama de cunha, é só um pedaço da esfera, não é a esfera inteira. Assim como a área e o volume vai estar relacionado com essa fatia, uma ideia de proporção, né? Bom,
Então, aí tem duas atividades, eu coloquei imagem de novo, na apostila não tem, eu coloquei só para ficar mais fácil da gente visualizar. Então, a área da casca de cada fatia de uma melancia, que é o chamado de fuso, né? Seria só aquela parte que está em cinza, né? Então, como que a gente faz? Como foi dividido em 12, então a gente vai pegar a fórmula que calcula a área da superfície esférica, que é 4π raio ao quadrado, e dividir por 12, né? Porque a área foi dividida em 12 fatias. Que a gente vai fazer aqui? Simplificar o 4 com 12, né? 4 e 12 dá para dividir por 4. Dividir os dois, acabou. Porque não dá para fazer o cálculo numérico, vamos dizer assim, vai dar tantos centímetros quadrados, porque repara que no enunciado ele foi bem claro, ele falou que vai ser em função do raio, né? E se o raio não tem medida, a gente vai deixar o valor que está. Ou seja, você vai simplificar o número, vai dar para simplificar o mesmo número, aí vai ficar π raio elevado a 2 dividido por um número aí. Não tem como fazer mais nada porque o raio não tem medida para esse exercício aí. E no segundo item, o item B, ele fala quantos centímetros de plástico foram utilizados, foram necessários para embalar cada fatia sem nenhuma perca e nem sobrepor as camadas de plástico, ou seja, qual a área da superfície total da fatia. Então aqui, ó, tem que pegar a resposta que deu na A, né? E aqui a gente tem que pensar no semicírculo. Esse semicírculo, uma parte, pensando na fatia de uma melancia, tem uma parte e outra parte, ou seja, vai ser a área de um círculo completo, né? Eu vou deixar aqui indicado para vocês poderem terminar a área total, né? Tem que pegar a resposta da A, né? Então eu deixei aqui, ó, aquele A é a resposta que deu na A. A área total seria 2 metades de um círculo. 2 metades de um círculo vai dar um círculo completo, né? Nesse caso aqui, você vai ter que dar uma lembrada, porque a resposta de cima vai ficar em forma de fração. Você vai ter que dar uma lembrada como igualar os denominadores de uma fração, né? Então, o ideal é você multiplicar os denominadores pelas frações, né? Então a primeira fração se multiplica pelo denominador da segunda e a segunda fração pelo denominador da primeira, visando igualar os denominadores, né? Mas vai ter que fazer essa parte aí, então eu deixei indicado aí para vocês poderem fazer, tá? Bom, o último exercício está na página 188, ele é mais fácil do que o primeiro, e aí vamos ver aqui o que dá para a gente fazer. Atividade 39, a última. Observe a sequência de figuras a seguir. Nela temos uma semisfera sendo inscrita dentro, né, de um cilindro e circunscrita de um cone. Então tá lá o passo a passo, é uma semisfera, a parte vermelha, aí tem a inscrição de um cone, que é a parte amarela, e dentro tem uma circunscrição, que é o cone dentro da esfera aí, né? Bom, aí chega a última parte aí, tem o passo a passo, tá? Bom, aí agora vem algumas perguntas sobre isso, ó. Sabe-se que o hemisfério tem raio igual a R, também não tem a medida, né? O cilindro tem o raio da base R e a altura também R, o que é um pouquinho parecido com o que a gente fez da dedução da fórmula da área da circunferência. O cone tem a base R e a altura R também. O A. Qual é o volume do cilindro de raio R e a altura R? Bom, o volume do cilindro a gente já deduziu algumas aulas anteriores, π R elevado a 2 vezes H. Esse R eu vou substituir no lugar do H, porque ele fala que a altura, o H representa a altura, ele fala que o raio e a altura é igual. Então vai ficar dessa maneira aqui, né? O que você vai fazer? Vai aplicar a propriedade distributiva de R, a propriedade distributiva, a propriedade da soma dos expoentes, né? Quando eu multiplico potências que têm a mesma base, é só somar os expoentes, né? Então vai ficar π R elevado a 2 e R elevado a primeira vai dar R elevado a 4. Aí você vai colocar o volume do cilindro. O volume do cone é a mesma coisa, né? Com o raio R e a altura R também. Então, coloquei a fórmula para dar lembrada, né? π R elevado a 3 vezes H, onde o H é a altura.
dividido por 3, porque a relação é de 1 cilindro para 3 cones, igual a gente viu, né? E aí o que você vai fazer? No lugar do H você vai colocar o R, né? Então vai ficar mais ou menos igual, a única diferença é que vai estar dividido por 3, né? Então vai aplicar a propriedade distributiva, a propriedade da potência em R elevado a 2 e R a primeira, e aí dividido por 3. E a C, com base nos valores encontrados anteriormente, uma expressão para o volume da esfera. Bom, eu deixei indicado aqui, né, o que você vai fazer, tá? Então, a gente percebe que o volume daquela semisfera, ela está entre pelo desenho, né, está entre o cilindro e entre o cone, né? Então, eu deixei mais ou menos indicado, você só vai colocar o que deu na resposta do cone, você coloca na primeira parte, menor, né? Pode deixar o volume da semisfera e coloca a resposta do cilindro. Ou seja, o que está escrito aí matematicamente? Que o volume da esfera está entre o cone e entre o volume do cone e o volume do cilindro, tá? Então não precisa fazer cálculo, é só colocar a resposta da primeira e da A e da B, né? Aí nessa estrutura que eu coloquei para vocês, e aí já está ótimo, certo? Bom, então é isso. Acabamos esse sofrido ano de 2020, né? E aí as próximas aulas eu vou colocar a correção aí da AP, se possível também, se a gente tiver acesso às questões e tal, né? E aí a gente coloca as notas, aí já fecha o ano de 2020, tá bom? Então é isso, até!